Seu programa está de volta e a nossa enquete de hoje é: o que você faz, como você reage numa situação de estresse? facebook.com/seu programa. Você pode também twittar pra gente, @seu programa. Vocês estão vendo, né? Eu tentando fazer o que a Samela me ensinou ali no primeiro bloco. Ellen Matos está participando com a gente, diz o seguinte: na maioria das vezes, sim, eu consigo ficar em silêncio, mas quando o estresse vem acompanhado de provocações, complica ficar calada e estou trabalhando nesse defeito. Ela ri aqui. A Patrícia Garcia: às vezes sim, mesmo diante do estresse, temos que buscar muito a Deus, só assim consigo me controlar e me acalmar. Olha, quando a gente tem a nossa comunhão diária com Deus pelas manhãs, realmente o nosso dia é diferente. Todo mundo já experimentou isso, né? Antes de rolar o estresse, eu penso assim: eu não vou falar nada. Quem falou isso pra gente foi a Carla Silva Santana. Mas na hora que eu esqueço e acabo falando coisas que não quero, fica mais complicado. Mas tenho orado e pedindo ao Pai sabedoria para agir com muita sapiência. O Samuel Oliveira: este é meu maior desafio, estar sereno em situações sensíveis. Aí, o Sani Rafaeli: em silêncio? Gosto de falar, em situações de estresse parece que falo 5 vezes mais. Verônica Santana: no impacto tem uma tremenda dor de cabeça, assim de imediato. Só depois que dou aquela respirada e busco me controlar, mas a dor de cabeça é inevitável. A Carla Silva Santana: minha primeira reação é pensar, não vou me estressar. Mas existem muitas situações que acabam atirando do sério. Pois quando usamos, ela sempre ora para que Deus a ajude a ter mais calma, porque quando usamos a justiça do Pai, saímos bem de qualquer situação. E ela está mandando um enorme abraço para a gente, dizendo que o seu programa está lindo. Muito obrigado, Carla. E olha, estou recebendo aqui agora, aqui no seu programa, a Sabrina Souza. Ela é professora. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, Wagner. Um prazer estar na sua primeira semana aqui, né? Segundo dia! No seu programa. No seu programa. Muito obrigado pela sua presença, viu, Sabrina? Eu que agradeço. Como você reage nas situações de estresse? Eu acho que a maioria das mulheres a gente fala primeiro e pensa depois, né? O silêncio é uma dificuldade pra gente. Mas sem dúvida isso que você falou é interessante. Quando a gente pede ajuda de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá essa calma. Parece que o nosso dia flui diferente mesmo, né? É verdade. Olha, a Sabrina é esposa do pastor Jairo Souza, que é arauto do rei. Você já conhece pastor Jairo aí de várias produções nossas. Então a gente está recebendo aqui... Você imagina que o silêncio lá em casa é um desafio, né? É verdade, deve ser uma musicalidade incrível lá. Existe bastante. Sabrina, mas vamos falar sobre a questão do ruído e como isso prejudica o aprendizado, a concentração de uma criança. Você viu eu falando das pesquisas ali, né, no início do programa? 85 decibéis é o limite. E a Organização Mundial da Saúde diz que a gente está muito acima disso nas zonas urbanas. Diz que, olha, o ruído é a terceira maior causa de poluição no mundo, poluição sonora, né? Perdendo apenas para o ar e para a água. Então, como é que fica isso no ambiente escolar? É um desafio, né, Wagner? Porque você imagina, nós estamos falando de crianças da chamada geração Y. Sim. Como você falou no começo, nós, adultos, a gente também tem esse costume. A gente chega em casa, a gente quer barulho. Nós ligamos uma televisão, nós ligamos um aparelho de som. As crianças de hoje, elas já são educadas, eu acho que potencialmente mais do que nós para o barulho, para o movimento. Então você coloca dentro de um ambiente de 4 paredes, 30, 35, às vezes um pouco mais, um pouco menos, pessoas que não gostam do silêncio, não estão habituadas em casa com o silêncio. A mãe em casa, ou a pessoa que cuida, olha, filho, fica ali assistindo um DVD enquanto a mamãe... Então, essas crianças estão ligadas ao barulho o tempo todo. O tempo todo. E quando você chega dentro da sala de aula para um ambiente de aprendizado, de reflexão, esse silêncio é necessário. Então, é um desafio muito grande para você manter um grupo grande de pessoas, principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes, em silêncio. Agora, para se concentrar, a gente realmente precisa desse silêncio? Precisa. A concentração, na verdade, o aprendizado, ele é fruto de reflexão. Lógico, existe aprendizado interativo? Existe, com certeza.
Você com um colega, você com uma música ou com o próprio professor. E tem gente, inclusive, que aprende melhor com barulho, né? Até é interessante isso, que há pesquisas que mostram que essa geração hoje, ela tem, assim, uma facilidade maior de concentração em meio ao barulho. Coisa que eu não consigo imaginar, por exemplo, porque na nossa época eu entendia, a gente aprendeu de forma diferente. Para você estudar, você precisa estar num lugar silencioso, longe de qualquer ruído externo. E essa geração de hoje não, ela consegue, lógico, não vamos generalizar, né? O filho vai ouvir isso e vai falar assim, não, agora eu tô liberado. Não é isso, há os perfis. Mas há uma maior facilidade em aprender em meio ao ruído, ao barulho. A gente já se habituou, né? Eu estava falando no início do programa. A gente, né? E você comentou aqui agora, a gente chega em casa, a gente liga a televisão, porque a gente precisa desse barulho, dessa companhia. A gente tem cada vez os dispositivos de música menores e mais acessíveis. Então eu coloco aquilo no meu bolso, eu fico com fone de ouvido. E aí as pessoas trabalham ouvindo música, as pessoas estudam ouvindo música. Eu, particularmente, eu não consigo me concentrar com barulho. Principalmente se for uma música cantada, ainda se é uma música só orquestrada, acho que porque eu entendo zero de música, então aquilo só fica um barulho no fundo. Mas como é que as pessoas conseguem, né? Então, você pensa que essas crianças, elas estão sendo educadas desde pequeno, então elas desenvolvem melhor essa habilidade. Mas não é o natural e nem o ideal, né? O momento de aprendizado, de concentração, ele exige uma interação sua com aquele conteúdo, enfim, e que, de preferência, que você esteja dedicado só àquilo. Mas há uma tendência e a gente tem que lidar com isso, né? Com essa tendência de que esses jovens, essas crianças, elas vão conseguir desenvolver essa habilidade, talvez não tão bem, mas elas vão aprender dessa Sabrina, forma. você é professora de letras, né? Professora de português. A gente sabe de como a gente vive numa sociedade que está cada vez mais carente da leitura. Como a leitura faz falta e como a leitura é peça fundamental para desenvolver a nossa forma até de raciocínio. Como é que a gente ensina uma criança o hábito da leitura em meio a um turbilhão de sons e movimentos? Porque é uma atividade super solitária e quietinha, né? Exatamente, tem que ser, né? Existe a leitura em grupo, existe o estudo em grupo, mas a absorção mesmo do conhecimento, até a leitura por prazer, né? Ela tem que acontecer de maneira individual. Até porque, Wagner, cada pessoa vai ter o seu perfil de livro para ler, de leitura, de prazer, que talvez não seja. Então, assim, você precisa daquele momento. É um encontro, é um amigo, né? A gente não tem essa expressão, o livro é um amigo. Então, esse encontro ele precisa ser particular. É lógico, a gente às vezes critica, e eu como professora, eu também faço parte desse grupo que critica. O jovem de hoje não lê. Não é verdade. Ele vai para a internet, ele tá lá lendo notícias, ele lê. Mas é tudo muito curtinho. Muito, né? Qual é o tamanho de um tweet, por 140 exemplo? caracteres, você estava não? falando. Então, a gente está acostumado a leituras curtas e talvez que exijam pouca interpretação. É por isso que os nossos jovens, nossas crianças, têm muita dificuldade de entender o que estão lendo. São os analfabetos funcionais, na verdade, né? Ele sabe ler. Se você der um texto para ele, ele vai ler palavra por palavra. O que você entendeu do que você leu? Pouca coisa ou nada. Por quê? Porque esse processo de reflexão, de entendimento, ele precisa realmente de atenção, de concentração. E a leitura de hoje, esse tempo de concentração está muito pequeno. Eles não conseguem ficar muito tempo na mesma coisa. E isso, inclusive, a gente sente em sala de aula, porque o ideal do professor, quem não queria uma sala com crianças quietas 30 minutos, né? Imagina. Talvez teríamos até mais professores, né? É um dos motivos de evasão da classe, né? Mas assim, olha, imagina, vou dar uma aula hoje, então 30 minutos de... Não existe. É muito tempo para crianças que fazem 2, 3 coisas fora da sala de aula. Então é difícil, mas a gente tem que tentar primeiro estimular essa questão do desafio da leitura. Ao gosto, né? Nem que você comece... Eu tenho mães que me procuram e falam assim, o que eu faço para o meu filho ler? Eu começo dando um gibi. Eu estou falando de alunos de 6º ano em diante, eu não estou falando de criança, estou falando de crianças de 10, 11, 12, 13 anos. Um gibi, professor? Porque ele não vai conseguir mais que isso no começo, então dá um gibi, né? Pouca letra, aí depois você aumenta um pouquinho. Tomar cuidado com o gibi, uma coisa de qualidade, né? Revista vamos falar assim, histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos. Né? É uma linguagem melhor. Então comece com mais gravura, menos palavras, e aí a criança vai interagir. Não gostei desse livro, então não termina de ler, vamos pegar outro.
até que ele consiga desenvolver esse prazer. E quando ele tiver o prazer da leitura, aí ele vai procurar um ambiente silencioso para ler. Eu tenho histórias... Porque ele descobriu o prazer, Porque ele né? descobriu o prazer. E ele vai ver que é importante o silêncio naquele momento. Eu tenho alunos que a gente tem que pedir para parar de ler na sala de aula. Olha, agora é hora de prestar atenção aqui na aula. Porque ele descobriu esse prazer. Então, a gente não pode querer que isso aconteça de uma hora para outra. É um processo. É um processo. Legal. E aí, depois que ele gostar, aí você vai ver que ele vai procurar um lugar silencioso, de uma maneira... E cada vez vai lendo coisas maiores. Maiores, exatamente. Sabrina, muito obrigado pela sua participação aqui no seu programa. Foi um prazer, passou Sucesso. bem rápido. O bebezinho A seu Sofia, e do Jairo, a Sofia, é para quando? É para julho, começo de julho. Muito bem. A gente vai visitar a Sofia quando ela nascer, viu, Jairo? Olha, o seu programa fica por aqui, passou super rápido hoje, né? Mas amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde. O pastor Odailson Fonseca vai estar aqui falando com a gente sobre viagem. Você gosta de viajar? Ele vai dar todas as dicas, acabou de escrever o livro Volta ao Mundo em 365 dias. Ele vai falar sobre o livro, sobre as experiências de viagem dele. Então, seu programa volta amanhã, a gente espera por você. Por favor, não vai perder, afinal esse é o seu programa e a gente espera. Até lá, tchau, tchau.